Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos discutir as estruturas de repetição na linguagem Python. Com isso, a gente vai fechar o conteúdo do fluxo de execução em uma linguagem estruturada. Isso significa que eu tenho a execução sequencial do meu código, a execução baseada em estruturas de seleção, ou seja, através do if, else, e finalmente vamos aprender a utilizar estruturas de repetição. São estruturas que permitem a repetição de trechos do meu código. Estão preparados? Bora começar! Estruturas de repetição em Python. Já somos capazes de escrever programas que seguem um fluxo sequencial de um algoritmo. Executa passo a passo de maneira sequencial. Também já implementamos e já conhecemos a sintaxe do uso de condicionais, do uso do se, aonde se uma determinada condição for verdadeira, então eu vou executar um conjunto de blocos de instruções. Se ela não for verdadeira, aquele bloco de instruções não vai ser executado. E agora, vamos estudar formas de criar estruturas de repetição, também baseado numa condição. Enquanto a condição for verdadeira, um bloco de comandos vai ser executado. É bem semelhante a um bloco if, mas os comandos vão ser executados de forma repetida enquanto a condição for satisfeita. Vamos começar aprendendo como se constrói um laço while, o que é a atribuição composta e qual é a sintaxe do laço for. A sintaxe de um bloco while ela é bem simples. Eu tenho que utilizar a palavra reservada while, coloco a condição, que deve ser satisfeita, para que o bloco de instruções que estiverem contido nessa sintaxe sejam executados repetidamente. Como primeiro exemplo, bora criar um algoritmo que imprima os números de 1 a 10. Vou criar um arquivo imprimir números e ele vai imprimir números de 1 a 10. Então, eu vou iniciar uma variável com valor 1 e enquanto essa variável for menor ou igual a 10, eu vou imprimir na tela o valor da variável e vou incrementar em uma unidade, utilizando aqui uma operação ou atribuição composta, que a gente já utilizou no vídeo na aula sobre dicionários e mapas. Vou salvar e vamos executar. Python imprimir números. Então, esse programa ele imprime números de 1 a 10. Utilizando um bloco while. Vamos entender de novo aqui a sintaxe. O bloco while é um bloco de repetição, significa que as instruções que estiverem dentro do seu bloco vão ser executadas repetidamente, enquanto a condição definida pelo programador for satisfeita. Qual é a condição neste caso? A condição é, enquanto a variável num for menor ou igual a 10. Inicializei a variável num com o valor 1, e enquanto a variável for menor ou igual a 10, eu vou imprimir na tela o valor da variável e vou incrementar a variável de uma unidade. É muito importante que o condicional seja satisfeito em algum momento. Isso evita com que o seu laço entre num loop infinito. Vou comentar aqui a linha 7. Não vou incrementar o valor num, ou seja, o valor num nunca vai ser maior do que 10, vai ser sempre menor ou igual a 10. E você vai ver que meu código vai entrar num loop infinito. Se eu executar aqui novamente, o meu código vai ficar rodando infinitamente, ele nunca vai parar. Para isso, eu tenho que clicar Ctrl C no meu teclado, para ele poder interromper a execução do meu código. Então, no laço while, você tem que definir uma condição que em algum momento vai parar, que em algum momento não vai mais ser satisfeita e o seu bloco não vai continuar repetindo, não vai continuar executando de maneira infinita. Vou fazer aqui um outro exemplo de imprimir números, só que agora o usuário ele vai fornecer os valores. Eu vou solicitar um valor inicial, um valor final e um valor de incremento. Vamos lá, vou ter aqui um valor inicial, vai ser um número baseado no input do usuário, né? Digite o valor inicial, aqui um espaço. O valor final também vai ser um número inteiro. Você tem que fazer o cast, né? Transformar
O input é um valor de string, então você transforma num valor inteiro e um incremento. E vou fazer um laço while. Enquanto o valor inicial for menor ou igual ao valor final, 2 pontos, vou printar o valor inicial e vou incrementar o valor inicial com o incremento que o usuário vai fornecer. Colocando para executar, digite o valor inicial, vou colocar 150, valor final 500, e vou querer imprimir os números de 150 a 500 de 5 em 5. Então, se você observar, ele imprimiu todos os números de 150 a 500 de 5 em 5, através de um laço while. O próximo tópico é a discussão sobre a atribuição composta. A atribuição composta a gente já trabalhou em alguns exemplos. Usando o nosso shell, vou ilustrar algumas atribuições compostas para vocês. Então, a variável x igual a 10 e eu quero somar de 5 unidades, eu posso fazer isso daqui, né? X é igual a x mais 5. Se eu imprimir, ela tem um valor 15. Mas outra forma de fazer essa operação é utilizando uma atribuição composta. Coloquei o valor de x como 10, e agora, em vez de escrever x igual a x mais 5, vou colocar x mais igual a 5. Essa atribuição composta tem o mesmo efeito do comando anterior, x igual a x mais 5. Se eu imprimir o valor de x, ele é 15. Então, eu posso usar operações matemáticas antes do igual, porque ele representa a reutilização da variável. O que vai acontecer se eu colocar x menos igual a 10? É a mesma coisa de indicar que o x vai ser igual a x menos 10. Se eu imprimir o x, agora o valor é 5. X vezes igual a 2 é a mesma coisa que x é igual a x vezes 2. Nesse caso, o x agora é 10. Então, esse é o conceito da atribuição composta. Ele é bastante utilizado como um atalho durante a codificação, durante a arte de programar. Eu gostaria de apresentar um outro exemplo do laço while, que é muito comum quando a gente trabalha com linguagens estruturadas. É quando a gente quer executar um algoritmo até o momento que o usuário deseja finalizar a execução. Vou criar aqui um outro programa, vou chamar de continuar. Não um bom nome de programa, mas vai servir aqui para a gente escrever o nosso exemplo. E olha o que eu vou fazer. Eu vou criar uma variável do tipo string, colocar aqui que continuar tem um valor s, e usando um laço while, enquanto continuar for diferente de n, o que ele vai fazer? Eu vou mandar imprimir aqui uma mensagem, estou executando, e no final eu vou perguntar se o usuário deseja continuar a execução. Então, enquanto o valor de continuar for diferente do n, ele vai continuar executando o que estiver dentro desse laço while. Nesse caso, é só uma mensagem. Print, estou executando. Salvei. Vou executar. Python, continuar. Enquanto o usuário não digitar o n, ele vai continuar repetidamente executando o que estiver no bloco, que é imprimindo essa mensagem, né? Deseja continuar? Sim. Deseja continuar? Sim. Se eu digitar n, o bloco encerra e o meu programa acaba a execução. Esse é um case bem interessante do uso do while. Ele controlar o ciclo de vida do teu programa. O próximo passo é entender o laço for. A sintaxe do laço for é diferente do laço while. Eu utilizo a palavra reservada for, a definição de uma variável de controle, in, aquele operador in, para verificar que aquela variável deve estar dentro deste intervalo, desse range, que recebe 3 parâmetros, que não são mandatórios. A gente já vai ver nos exemplos, tá? Mas enxerga esses 3 parâmetros do range como o valor inicial, o valor final e o valor de incremento. E, claro, usa os 2 pontos para delimitar o bloco de instruções a ser executado dentro do laço for. Bora implementar o mesmo exemplo do while usando agora um laço for. Novo arquivo, imprimir for.py,
e eu quero imprimir números de 1 a 10. For num in intervalo de 1 a 10. O que é que eu vou fazer? Eu vou só imprimir o valor da variável num. Desculpa, é uma vírgula. Salvei. E consigo imprimir de 1 a 9. Opa, mas eu quero imprimir de 1 a 10 e ele imprimiu de 1 a 9. Por que que isso aconteceu? Porque no caso da função range, lembre-se que isso aqui é uma função, eu não estou utilizando nenhuma variável anterior com um ponto, então é uma função. A função range, ou range, ela não inclui o valor final, é um valor exclusivo. Se eu quero imprimir de 1 a 10, eu coloco 11. Vamos executar de novo. Agora eu imprimo de 1 a 10. O primeiro parâmetro ele é opcional. Se eu remover aqui o 1, a função vai me gerar números começando de 0. Então, eu vou ter de 0 a 10. Mas eu vou voltar, vou colocar de 1 a 10. E vou colocar como terceiro parâmetro um incremento. Vou colocar aqui o valor 2. O que vai acontecer? Ele vai imprimir de 2 em 2. Se eu executar, ele vai imprimir o número 1, 3, 5, 7 e 9. Ah, eu quero imprimir os números pares. De 2 a 100. Fica super simples usando o método for. Coloco 2 até 101, porque o 101 não é inclusivo. De 2 em 2. Se eu executar aqui, ele vai imprimir de 2 em 2, ou seja, os números pares, de 2 a 100. Ah, mas eu quero imprimir os múltiplos de 3. 3, de 3 em 3, até 100. Executando. O último múltiplo de 3 é o número 99. O número 100 não é múltiplo de 3. Então, a sintaxe do for é uma sintaxe bem tranquila e também simples. Tudo em Python é simples. Programar é simples. O que diferencia um programa do outro é o raciocínio lógico do desenvolvedor. A forma como ele estrutura o seu programa. Por isso que você tem que praticar. No caso do for, eu uso a palavra reservada for, uma variável de controle, in, e o intervalo que eu quero navegar. Se você lembrar, quando a gente trabalha com listas, a gente pode usar o for. Olha só, vou criar aqui uma variável elemento, in, e vou criar aqui uma lista. Ou seja, entre colchetes de nomes, João, José, Maria. E vou imprimir o elemento. Executando esse programa, ele vai imprimir João, José e Maria. A gente já trabalhou com essa sintaxe quando estávamos trabalhando com maps e dicionários. Então, com isso, a gente tem agora uma noção do laço for, que é o laço de repetição. Depois de enriquecermos o nosso vocabulário da linguagem Python com os laços de repetição, temos novos objetivos de aprendizado. Vamos entender o uso das palavras break, continue, como construir listas numéricas e, consequentemente, usar as funções max, min e soma, ou sum, e fechar com o uso do enumerate na leitura de listas. Vamos iniciar com break e continue. As palavras reservadas break e continue são utilizadas dentro de blocos de repetição. Significa que break e continue podem ser utilizados dentro de laços for ou laços while. Vou criar aqui um exemplo, uso do break, continue.py. Vou escrever o mesmo programa que imprime de 1 a 10. Vou usar o laço while, mas vou adicionar uma estrutura de seleção, um if, onde if num igual a 5, break. O que é o break? O break é uma instrução que, quando ela for utilizada pela linguagem, quando ela for alcançada, ela vai sair do laço de repetição. Vou até colocar aqui um print final. Programa finalizado. Neste caso, quando o número possuir valor 5, o break vai ser executado, o meu laço while vai ser finalizado e meu programa vai terminar. Vamos executar. E vemos aqui na execução que somente os números de 1 a 4 foram impressos. O número 5 não foi impresso e o meu laço
terminou antes de imprimir os 10 valores. Então, o break sinaliza o fim da execução do laço de repetição. Apesar de estar dentro de um if, o break vai finalizar o laço de repetição. E o continue? Troquei o break pelo continue. O continue, diferente do break, ele não vai sair do laço de repetição. Ele vai executar a próxima iteração. Se eu usar o continue do jeito que está aqui na tela, significa que quando o número for igual a 5, assim que o Python encontrar a instrução continue, ele vai executar a próxima iteração. Mas, na próxima iteração, o número ainda vai continuar sendo 5. Em outras palavras, isso daqui vai ficar num laço infinito. Vou executar o código. E você vai ver que ele imprimiu de 1 a 4, mas a execução ainda continua. O meu programa não foi finalizado. Por que isso daqui está ocorrendo? Apertei Ctrl C. Porque o continue pula para a próxima iteração e a variável num ela não está sendo incrementada. Vou alterar o incremento aqui para o começo da execução. Em vez de começar de 1, ele vai começar de 0, para ele poder imprimir o valor 1. Então, o número vai ser 0, enquanto ele for menor do que 10. Eu vou incrementar, ele vai virar 1. Se ele for 5, ele vai dar um continue. Se não, eu vou imprimir o número. Vamos executar. E agora eu consigo imprimir de 1 a 10, de 1 a 11, com exceção do 5. Porque a gente codificou que quando o número for 5, ele vai chamar o continue. O continue vá para a próxima iteração. Um outro exemplo do uso de continue. Eu quero imprimir os números de 0 a 30 que não sejam múltiplos ou divisíveis por 5. Como é que eu posso fazer, né? Então, vou incrementar de uma unidade. A partir do momento que eu incrementar, o número começa do valor 1. Vou tirar esse igual aqui para ele não imprimir o 30. Se o número for divisível por 5, ou seja, o resto da divisão do número por 5 igual a 0, eu dou um continue. Se não, eu imprimo um número. Se eu executar, eu vou ter os números de 1 a 30 sem imprimir os números que são múltiplos de 5. Afinal, eu usei o continue. Se eu colocasse um break, no primeiro número múltiplo de 5, que é um número 5, o meu programa já sairia do loop e estaria finalizado. Porque o break ele finaliza a execução do loop. Ficou claro o uso do break e do continue? Pause o vídeo e refaça os exemplos que eu acabei de implementar. E tente entender a lógica. O nosso próximo objetivo é a criação de listas numéricas. E, consequentemente, conhecer os métodos, as funções de max, min e soma. O que são listas numéricas? São listas que eu posso gerar usando a função range, que é a função que a gente acabou de aprender a utilizar o laço for. Vamos utilizar o nosso shell. Se eu quero criar aqui uma lista com os números de 1 a 100, eu posso usar a sintaxe list, que eu quero transformar de um range de 1 a 100. Se eu mandar imprimir a lista, eu vou ter uma lista numérica de 1 a 99. Desculpa, o 100 não é inclusivo. Vamos gerar de novo. Aqui é 101. E agora eu tenho a minha lista de 1 a 100. Em uma linha de comando no Python, eu consigo gerar listas numéricas com uma alta performance. Com listas numéricas, eu já tenho funções que é o max, o min e sum. O max vai me retornar o maior número de uma lista, o min, o menor número, e o sum, a soma dos elementos daquela lista. E a lista não precisa estar ordenada. Vou criar aqui uma lista manualmente. Pedir o min da lista, ele vai me retornar 0. O max, o número 6. E a soma, no caso dessa lista, 12. Então, Python é uma linguagem que facilita bastante operações numéricas. Eu consigo criar listas numéricas com uma sintaxe super simples, com a função range. E já que estamos falando de listas, eu gostaria de apresentar para vocês a função enumerate. A função enumerate, ela retorna o índice e o item da lista. Vamos criar mais um programa. Uso enumerate. Vou criar aqui uma lista de cor, com os valores azul, verde, amarelo, branco, preto. E vou usar o enumerate. O enumerate, ele retorna dois valores, um índice e uma cor. Vou chamar a função enumerate, passando a lista.
e vou imprimir o índice e a cor de forma didática. Estou usando um laço for, porque eu estou percorrendo uma lista, e o enumerate vai pegar item a item dessa lista. E você vai ver que vai ser impresso o índice e o valor que está naquele índice da lista. 0 eu tenho um azul, 1 eu tenho um verde, 2 o amarelo, 3 o branco, 4 o valor preto. Com isso, nós fechamos os principais objetivos e tópicos usando laços de repetição em Python. E agora que conhecemos laços de repetição, somos capazes de escrever dois algoritmos bem interessantes. O primeiro, que verifica se o número é primo, e o segundo, como calcular o fatorial de um número. Vamos implementar? Vou criar um arquivo chamado primo e vou implementar se um número é primo ou não. O que é um número primo? Vindo aqui na internet, o número é dito primo quando ele somente é divisível por 1 e por ele mesmo. Um número primo é aquele número que possui somente dois divisores. O número 1, que é o divisor universal, e ele mesmo. Como é que a gente implementa, então, esse algoritmo? Então, o usuário vai digitar um número. E agora, através de um laço de repetição, a gente tem que verificar se esse número não é divisível por nenhum outro número, com exclusão do número 1 e dele mesmo. Vou criar aqui uma variável booleana chamada primo como falso. Lembrando que o booleano é com letra maiúscula, né? E no final da execução, eu vou verificar se ele for primo, ou seja, se o primo for verdadeiro, eu vou imprimir num é primo. Se não, o número não é primo. Mas como é que eu verifico se o número é primo ou não? Ora, basta eu fazer um laço for, chamar aqui uma variável de divisor, dentro de um range de 2 ao valor do número. Só que no range, o valor final ele não está incluso. Então, ele vai gerar uma lista numérica de 2 ao número menos 1. Então, se o número é 15, ele vai gerar uma lista numérica de 2 a 14. Se o número é 500, de 2 a 499. Se o número for divisível por esse divisor, é sinal de que ele não é primo. Então, primo é falso. E eu posso já dar um break. Não preciso continuar a execução do loop. Senão, o primo é verdadeiro. Ele continua sendo primo. Bora ver se isso daqui funciona? Python primo.py. Digite um número. 15. 15 não é primo. Digite um número. 23. 23 é um número primo. Bora ver outros exemplos aqui. O número 89, ele é um número primo. Bora testar o nosso programa de novo. 89. 89 é primo. Então, o nosso programa está funcionando. Dá para a gente melhorar. Em vez de eu inicializar a variável primo como falso, eu já posso inicializar ela como verdadeira. Eu assumo, ó, o número é primo. Mas, dentro da execução do for, caso ele tenha algum divisor, eu vou marcar o primo como falso. E não preciso mais ter esse else. Esse else não precisa ficar executando toda hora. Vou remover o else e vamos executar de novo o nosso código. 89 é primo. Beleza. Qualquer número par que não seja o 2 não é primo. Por enquanto está funcionando. Aparentemente, agora o nosso código está ok. Bora ver se a gente encontra um número primo mais alto. 983. De acordo com essa tabela, 983 é um número primo. 983 é um número primo. O nosso programa executou e verificou que o número 983 não possui nenhum divisor fora ele mesmo e o número 1. O próximo algoritmo é o cálculo do fatorial. Como é que calcula o fatorial de um número? Para quem não lembra, o fatorial de um número é um conjunto de multiplicações sucessivas do número pelos seus antecessores até o valor 1. Então, por exemplo, o fatorial de 3 é 6, porque é a multiplicação de 3, de 2, de 1. De 4 é de 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, o fatorial de um número é a multiplicação sucessiva do número por seus antecessores até o valor 1. Logo, eu preciso conhecer laços de repetição para implementar esse algoritmo. Vou criar um novo arquivo, fatorial, e vamos implementar. O usuário vai digitar um número. Vou criar
uma variável fatorial para acumular as multiplicações. Você já vai enxergar isso daí. E vou criar um for de um valor n que vai de um intervalo de 1 até o número mais 1, para ele poder incluir o meu número, separado por vírgulas. Aqui eu vou pegar meu fatorial, vai ser igual ao fatorial vezes o n, que é o número de 1 ao valor de num. Acumulo o fatorial e depois eu vou imprimir. Vou usar agora fstrings. O fatorial de num é o valor que eu calculei no fatorial. Salvei e vamos executar. Python fatorial. Pegando um erro aqui no meu código, bora ver o que é. Onde foi que eu errei? Aqui não é print, é um input. Coloquei print, mas é um input que lê o valor do teclado. Vamos executar novamente. Deixa eu limpar aqui a tela. Digite um número. 10. Fatorial de 10 é esse valor aqui, 36.28.800. Bora ver se ele calculou certo. Exatamente, 36.28.800. O fatorial de 7 é 5.040 e meu programa retornou 5.040. Então, com o uso do laço for, eu consigo implementar o fatorial em 2 linhas de código. Basta eu acumular em uma variável as multiplicações dos valores de 1 até o valor do número que o usuário digitou. Com isso, a gente conclui nossa aula sobre laços de repetição em Python. Aprendemos a utilizar o laço while, o laço for, a manipular listas, gerando listas numéricas, calculando o máximo, o mínimo, a soma dos elementos. E implementamos 2 algoritmos bem interessantes, que foi o cálculo do fatorial e a verificação se um número é primo ou não. Como de praxe, estou disponibilizando uma nova lista de exercícios, então tente praticar, escreva os códigos que são pedidos nessa lista de exercício, como também um material teórico na descrição desse vídeo. Espero que tenha gostado e não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para receber as próximas notificações. Muito obrigado e bons estudos! Preview.